Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos mais uma vez reunidos para juntos adorar o Senhor como estamos fazendo e também receber dele a sua graça, a sua palavra. Para a edificação da nossa vida cristã. Nós sabemos muito bem de que não podemos viver aqui nesta terra sem nos alimentar da santa palavra de Deus. A palavra e a oração são importantíssimas para que possamos sobreviver sobre a terra e servir a Deus mesmo em meio às dificuldades e às tribulações, mas servir a Deus com alegria. Amém? Não quero ser cansativo, a Bíblia não cansa, não é? Vamos ler outra vez Hebreus, capítulo 12, versículo... Hebreus, capítulo 12, e vamos ler a partir do versículo 12, texto que estamos meditando há alguns dias. Quem encontrou, diga amém. Amém. Hebreus capítulo 12, versículo 12 em diante. Nos diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Amém, meus irmãos? Meus amados irmãos, aqui temos o texto da santa palavra de Deus, que tenho certeza que aqueles que vêm acompanhando, seja presencial, não é isso, no culto aqui no Templo Central, ou através da Rede Brasil, acredito que têm tirado proveito da palavra do Senhor. É a palavra de Deus, como eu disse, que nos alimenta, nos mantém, não é isso, saudáveis. Por isso o apóstolo São Pedro disse que devemos desejá-la como um menino recém-nascido, não é isso? O leite espiritual, que é a palavra de Deus. Quando a criança é alimentada, não é isso? Com o leite, ele tem saúde, ele cresce e cresce para exercer qualquer atividade na vida, assim na vida espiritual, quando começamos a nossa vida alimentando-nos da palavra de Deus. E nós estamos estudando sobre a carreira da fé. E estivemos falando sobre elementos que são fundamentais, não é isso? São exigidos a todos aqueles que participam desta carreira. E estamos falando dos obstáculos que podem atrapalhar, que podem impedir a carreira do cristão. A carreira, não é isso que é uma analogia feita à vida
cristã vivida como nós vivemos. E nós estamos falando justamente de um elemento negativo que pode tornar-se obstáculo na nossa carreira cristã. O capítulo 12 de Hebreus fala, como eu já disse desde o início, de uma carreira de obstáculos. Não é isso? Carreira de obstáculos. Constantemente a nossa caminhada, ela é permeada de obstáculos e dificuldades que nos querem fazer parar na carreira cristã. Amém? E se há uma coisa que pode atrapalhar a carreira cristã, é essa que o apóstolo faz menção aqui no versículo 15. Disse: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. A raiz de amargura não é uma coisa tão simples para se passar sobre esse texto sem nos deter, sem meditar, porque nesses dias que eu tenho meditado sobre a raiz de amargura, temos visto a importância, não é isso, do cuidado que devemos ter para não ser, a nossa vida cristã não ser dificultada por causa de amargura. Amargura, eu já disse aqui, que é fruto de ressentimento, de ira, de raiva, por um mal, uma ofensa que alguém nos fez e que nós não conseguimos perdoar aquela pessoa. Não é isso? É claro que essa não é a única razão pela qual uma raiz de amargura é gerada no coração. Há evidências na Bíblia de que a raiz de amargura pode ser até gerada porque o crente não se contenta com a vontade de Deus. Há pessoas na Bíblia que se revoltaram contra o próprio Deus, e isso gerou dentro dele uma raiz de amargura, e é claro que terminou trazendo a morte espiritual. Mas nós estivemos falando no culto passado sobre aspectos da raiz. Falamos sobre a vida de Davi, as dificuldades e o que a raiz de amargura no coração de Absalão projetou na sua família, trazendo um grande desastre para a família real. Não é isso? Ele chegou a matar o seu irmão, ele chegou a dividir o reino do seu pai e, por fim, morreu por efeito, por fruto, foi alcançado pela própria amargura dele e pereceu pendurado em uma árvore. Meus queridos irmãos, e nós tocamos nesse ponto, como matar a raiz de amargura, não é? Como arrancar uma raiz de amargura. O que eu vou falar é inaceitável e incompreensível à luz do contexto da sociedade nos dias de hoje. Não é isso? Porque há uma constante competição na sociedade de hoje, se aprende a colocar, a estar sempre na frente, sobre os outros, ainda que isso seja conquistado em detrimento das outras pessoas, e aquelas outras pessoas sejam colocadas para trás, e sempre tenho que estar na frente, sempre tenho que estar certo, sempre tenho que olhar os meus direitos e nunca os meus deveres. Nós vivemos em uma sociedade assim, e o apóstolo João já dizia que a sociedade, o mundo que dá as costas para Deus, não é isso? Jaz no maligno, não é isso? Jaz no maligno, é uma palavra forte, mas está na palavra de Deus. Significa que o mundo está sob o controle de Satanás, mas o reino de Deus se rege pela contracultura estabelecida por Cristo nas bem-aventuranças no capítulo 5 de Mateus. Quando tratamos da amargura, devemos entender que não se pode sufocá-la ou escondê-la no nosso interior. A raiz de amargura
há evidências bíblicas de que quando os motivos que a geram não são devidamente tratados, a raiz de amargura permanecerá viva, podendo anos depois brotar e passar a trazer danos irreparáveis a si mesmo e aos outros. Uma raiz de amargura não se arranca quando se esquece, o tempo não apaga. Uma raiz de amargura pode ser guardada no interior de uma pessoa durante décadas. E é isso que a palavra de Deus nos mostra. Eu estava neste dia lendo a Bíblia e me lembrei de alguns fatos nas Escrituras que confirma isso que o que eu estou dizendo nesta noite. Veja um exemplo disso na vida do próprio rei Davi, que guardou uma amargura durante muito tempo. E só depois aquela raiz brotou depois de muitos anos e levou a vingar-se daquele mal que alguém lhe tinha feito. Abramos a Bíblia em primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 6, onde capítulo 2, versículo 1 em diante. Eu fiz uma anotação, mas me parece que esqueci de salvar, e quando imprimi não registrou aqui, mas vou tentar me lembrar do que meditei. Observe que no capítulo 2, versículo 1 de 1 Reis, Davi, quando entrega o seu reino ao seu filho Salomão, ele dá alguns conselhos. E quando nós analisamos, se nós lemos no livro de Samuel, 1º, 2º, vamos observar de que os conselhos que Davi dá a Salomão é fruto de raiz de amargura que ele guardou durante muitos anos. E quando ele sai do reino, ele manda que o seu filho se vingue de pessoas que produziram tristeza e angústia para o rei Davi. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te e o quê? Esforça-te, pois, e ser o quê, irmãos? E ser homem. E guarda a observância do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos. E para guardares os teus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos. Vamos ler o versículo 5 do capítulo 2 de 1 Reis, diz assim: E também tu sabes o que me fez quem? Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos 2 chefes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jéter, os quais matou e em paz derramou o sangue de guerra, e pôs o sangue de guerra no seu cinto que tinha nos lombos e nos seus sapatos que trazia aos pés. O que é que ele diz a Salomão? Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que as suas cães desçam à sepultura em paz. Meus irmãos, havia passado mais de 20 anos isso.
E durante todo aquele tempo, Davi nunca se havia vingado. Me entende, irmãos? Guardou aquela raiz dentro dele. E quando ele já deixa o reino, ele ordena ao seu filho que se vingue dele. A palavra de Deus nos diz que uma raiz de amargura pode brotar e fazer o quê? E contaminar muitos, fazer o mal a muitos. Há pessoas que passam anos com uma coisa maquinando, pensando, guardando no seu coração, e ele pelo ressentimento vai irrigando aquela raiz. E como ela não foi aplicada o remédio certo, que é o perdão, ela ao seu tempo brota e faz um estrago, não só para... Veja que conselho, como é que um pai aconselha um filho a matar a outra pessoa. Diz assim: também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos 2 chefes do exército. Mata-o, porque o que ele está dizendo? Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permita que as suas cães desçam à sepultura em paz. Os irmãos que estavam no estudo anterior devem estar lembrados daquela passagem que eu citei aqui, não é? A forma como se desenvolve a raiz de amargura em Absalão, não é? As coisas que a pessoa com amargura no seu interior leva as outras pessoas a fazerem o mal. E eu citei aqui um exemplo de uma família que muito atingiu, não é, a honra, a autoridade do rei, que foi a família de Simei, se lembra? Que blasfemava, dizia que o que havia acontecido com Davi, quando o seu filho tomou o reino, foi castigo da parte de Deus, que Deus estava julgando Davi. E diz a palavra de Deus que um oficial de Davi quis vingar. E ele disse: deixai-o. Se ele está fazendo isso, é porque o Senhor permitiu. E eu quero que Deus transforme isso em bênção, em vitória. Não é? Mas se percebe que mesmo assim Davi ficou com aquilo lá dentro. E aquilo gerou uma raiz de amargura. Observe o que diz logo em seguida. Davi não manda Salomão vingar somente a Joabe, vingar-se de Joabe, mas veja o que diz o versículo 8. E eis que também contigo está o quê? Simei. Se lembra da história dele? Aí Davi diz assim: Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com a maldição atroz no dia em que ia a Maanaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que o não mataria a espada. Veja só, a raiz da amargura pode não levar a pessoa a vingar-se, mas usar outra pessoa para vingar-se. Ele disse: eu prometi que não o mataria a espada. Mas aquela promessa não foi fruto de um perdão. Não adianta aplicar, não adianta usar artifícios, porque se nós não perdoamos, a raiz de amargura vai brotar no nosso interior. Veja o que diz aqui: e eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, filho de Baurim, que me maldisse com maldição atroz no dia em que ia a Maanaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que o não mataria a espada. Mas agora, você já viu pessoas que se vingam da outra porque não gosta daquela pessoa, tem uma raiz de amargura. E quando alguém quer fazer um bem àquela pessoa, a raiz da amargura não permite que ele deixe fazer o bem.
Não deixe. Aí diz aqui, mas agora o não tenhas por o quê? Inculpável, pois és homem sábio, e bem saberás o que lhe has de fazer, para que faças com que as suas cães não desçam à sepultura com sangue. E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Então,